Bem-vindo! Vai começar mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Você sempre é muito bem-vindo nessa comunidade de corações, amigos e braços abertos. Hoje nós começamos um mês especial da família. Vamos começar a olhar para a Bíblia e tentar entender qual é a vontade de Deus para a família. E o nosso ponto de partida é um pouco diferente. Nós vamos falar sobre a família além da família, a partir das palavras de Jesus para João e Maria. Veja o que o Espírito Santo tem para falar com você através dessa mensagem. Aleluia! Louvemos o nome do Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Declare: eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam ao seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Declare isso: eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam ao seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Mais uma vez. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Eu vou cantar mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi, e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Eu te agradeço pela graça que me deu, por todo amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, Senhor, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu, me fez viver. Tchururururu. Hoje acordei com a intenção, cante, o que eu vi, percebi você sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu vi só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, Senhor.
eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça, Senhor, por todo amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Aleluia. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pois não há outro merecedor. Quem sabe declara junto comigo. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Difícil é merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Que forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Cante essa verdade. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Declare: tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Nunca falhou. Teu amor não falha. Tu fazes, Senhor. Declare: Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Só tu fazes, Senhor. Tu fazes que tudo
faz que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Declare isso. Teu amor não falha. É palavra de Deus pra você. O teu amor não falha. Nunca falhou. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Queridos, eu gostaria de começar essa mensagem lhe fazendo uma breve pergunta. Se você soubesse que estes são os seus últimos minutos de vida,
quais seriam as suas últimas palavras? Logicamente, você não precisa levantar do seu lugar e me responder. Mas eu gostaria muito que nós pudéssemos pensar um pouco sobre aquilo que nós falaríamos se só nos restasse alguns poucos minutos de vida, quem sabe algumas horas. Mas se nós pudéssemos prever qual o momento em que nós estaríamos diante do Pai. Quais seriam as últimas coisas que você diria? O que você levaria em consideração ao elaborar as suas últimas frases ou a sua última frase? Como você estabeleceria as suas prioridades na hora de comunicar as suas últimas palavras? Eu lhe pergunto isso porque a palavra de Deus nos conta algumas das falas mais importantes da história que foram ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo enquanto padecia naquela cruz do Calvário. Nós conhecemos na teologia esse momento em que Jesus vive os seus últimos instantes sendo martirizado naquela cruz, como sendo as 7 falas da cruz. Ali, Jesus dá algumas das principais instruções, que na verdade é muito mais do que instrução, são princípios eternos, nos seus últimos momentos de vida. E nos descortina algumas verdades que vão além dessas palavras. Hoje, quando nós começamos a falar sobre família, nesse mês especial de maio em que nós comemoramos, pregamos e oramos por nossas famílias, eu convido você a olhar a terceira fala de Jesus na cruz. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19. Nós vamos ler os versículos 26 e 27. João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar a projeção aqui na lateral da plataforma. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos porque o Senhor permite que estejamos aqui mais uma vez para ouvir a tua voz. Te rogamos, Pai, que o teu Santo Espírito nos leve até o Senhor, que o teu Santo Espírito nos capacite a ouvir a tua voz, desvende os nossos olhos e que a tua palavra encontre morada no nosso coração. Que aquilo que nós ouvirmos e pensarmos aqui não seja apenas conhecimento ou informação, mas sejam verdades transformadoras que nos levem à semelhança de Cristo. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, as palavras que nós acabamos de ler fazem parte de uma coletânea que, se você olhar todos os evangelhos, você vai conseguir separar aí 7 falas importantes de Jesus na cruz. Nessas 7 falas nós vemos Jesus falar sobre alguns assuntos mais importantes para aquele que quer ser seu discípulo. E basicamente todos os assuntos importantes da vida estão presentes nessas 7 falas que Jesus professa diante daquela multidão preso naquela cruz. Esta que nós acabamos de ler é precisamente aquela que seria a terceira destas falas, se você tentasse montar um cronograma da ordem que as coisas aconteceram. Nem todas elas estão no evangelho só, João só apresenta 3 dessas falas. Se você já olhou o evangelho de João, se você já leu este evangelho, você deve ter percebido que estamos diante de um evangelho extremamente teológico. João é aquele evangelista que conta a história, mas aproveita a ocasião para apresentar verdades teológicas mais profundas. Então, enquanto você vê Marcos começar a sua história com ação acontecendo, você vê João começando falando que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então João, ele é o evangelista teólogo, o evangelista das ideias, o evangelista da base doutrinária. Porém, quando você olha esse evangelho, ele vai se aproximando no final. Nós temos uma parte desse texto que nós poderíamos chamar de livro da paixão. É quando ele começa a narrar de maneira muito especial o Calvário de Jesus Cristo, a sua morte, a sua traição, a sua morte e a sua ressurreição. E parece que João, um pouco diferente dos outros evangelhos que são chamados sinóticos, ele tem uma outra visão, ele tem um outro envolvimento com essa história. Lembra que nós estamos falando daquele que nós temos muitos motivos para acreditar
que é este discípulo amado que nós acabamos de ler. João era, podíamos dizer, um dos melhores amigos de Jesus. Portanto, estamos falando de uma parte das Escrituras em que um dos melhores amigos de alguém vê este alguém ser traído, julgado, condenado, padecer numa cruz e ressuscitar. Por isso que o Evangelho de João tem cores especiais para quem olha com atenção. Estamos falando de alguém que escreve uma história, alguém que participou dessa história num lugar privilegiado, alguém que fazia parte dessa história e se propõe a escrever aqui essas palavras. Quando João nos apresenta a fala que Jesus tem para João, para ele, o discípulo amado, e Maria, sua mãe, estamos vendo ali um homem numa cruz, um homem talvez já suado, sujo de sangue, talvez com os olhos já marejados de lágrimas, mas que não lhe impedia de ver aquela multidão que se dividia entre aqueles que clamavam por seu sangue, aqueles que clamavam pela sua inocência, e meros curiosos que assistiam mais um condenado ser crucificado. Aquele homem havia passado pelos mais extenuantes julgamentos, horas diante de Herodes, horas diante de Pilatos, horas perante o Sinédrio. Estamos diante de um homem cansado, que não aguentou carregar sua própria cruz. Um homem com as costas feridas, que já havia passado por algumas chibatadas nessa caminhada. Um homem que carregava na sua cabeça uma coroa de espinhos. Um homem com a sua pele dilacerada dos castigos físicos que recebeu. Um homem inocente que pagava o preço do pecado de toda uma humanidade. Esse homem preso naquela cruz, talvez com a vista embaçada do suor que escorria sobre o seu rosto, talvez lutando contra as dores que angustiavam o seu ser, dilaceravam a sua pele, consegue enxergar no meio daquela multidão um grupo de rostos conhecidos, e no meio daqueles rostos ele reconhece dois rostos que são especialmente importantes para ele. Uma daquelas pessoas tinha sido uma das poucas mulheres que puderam conviver da sua intimidade desde a sua infância. Ali estava a mulher que lhe concebera, ali estava a mulher que lhe havia educado, havia lhe ensinado os primeiros passos, as primeiras palavras. Ali estava a mulher que havia lhe ensinado a religião que ele iria praticar. Ali estava a mulher que havia dado a ele os primeiros alimentos, os primeiros cuidados. Ali estava aquela que havia experimentado com ele momentos tão importantes da sua vida. E aquela mulher agora olhava seu filho preso no madeiro. Jesus pôde enxergar esse rosto. Ao lado desse rosto ele encontra uma outra pessoa, que talvez não o conhecia há tanto tempo quanto aquela mulher, mas não por isso viveram menos experiências. Jesus olhava aquele rosto, e talvez tanto ele quanto o discípulo amado João pudessem, enquanto se olhavam naquela cruz e naquela multidão, lembrar do momento em que seus olhares se cruzaram pela primeira vez. Eu imagino que o peito do apóstolo João, do discípulo João, ainda ardia de emoção quando ele lembrava o dia em que Jesus olhou para ele, pecador, sem merecer nada, e disse: olha, você vai ser meu discípulo, foi você que eu escolhi. Talvez João, enquanto olhasse aquela cena do seu mestre padecendo numa cruz, lembrasse das dúvidas que passaram pela sua cabeça quando ele foi escolhido para ser discípulo do Cristo. Talvez ele pensasse se ele era digno daquilo, se ele tinha as condições mínimas necessárias para seguir aquele homem. Quando Jesus olhava para aquele homem, lembrava daquele que estava sempre ao seu lado, lembrava de uma amizade que foi crescendo devagar, uma amizade baseada em devoção, mas também em afetividade mútua. Ele olhava para alguém que ele queria muito bem, um discípulo amado. João olhava para aquele que em alguns momentos ele havia visto realizar milagres, aquele que havia trazido mortos à vida, aquele que ele havia visto expulsar demônios, aquele que ele havia visto professar palavras que transformaram as histórias das pessoas que as ouviam. Ele estava diante do homem que confrontou os fariseus, a referência da religião de Israel, que aqueles homens e mulheres tinham até então. Jesus estava diante de duas pessoas extremamente especiais para ele, pessoas que haviam caminhado com ele em dias e momentos importantes.
Talvez de toda aquela multidão, aquelas duas pessoas eram as mais especiais para o Deus homem, para o Jesus Cristo, o menino que cresceu na região da Palestina. E aquele homem, inocente, pregado numa cruz, olha para aqueles dois rostos, e mesmo gemendo de dor, sofrendo com a dor, olha para aquelas pessoas e diz: olha, João, eis a tua mãe. Mulher, eis o teu filho. Pode parecer apenas uma instrução qualquer, tipo, olha, adote essa mulher como mãe, adote esse rapaz como filho, porque eu não vou estar por aqui. Mas vindo da boca de quem vem, não podemos dizer que estamos diante de uma instrução qualquer, uma tarefa a ser cumprida. Quando ouvimos Jesus dizer para João: eis a tua mãe, quando ouvimos Jesus dizer para Maria: eis o teu filho, estamos sendo levados a entender e conhecer princípios eternos. Se essa história fosse um filme dirigido por mim, nesse momento aconteceria um flash que nos levaria num flashback para um outro momento que lança luz a essa história. Queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, os versículos 19 a 21. Lucas capítulo 8, versos 9 a 21. Nos conta assim o evangelista Lucas: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam se aproximar por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Fomos levados da cena da crucificação de Jesus até um outro momento da sua história, um momento em que seu ministério crescia, as pessoas ouviam falar dele, as pessoas iam até ele em busca de cura, em busca de sabedoria, em busca de palavras de transformação, em busca de encorajamento, de fé e de esperança. E as multidões ouviam falar desse homem e começavam a cercar esse homem, de forma que, se você quisesse chegar até Jesus, ia ter trabalho. E aquela multidão estava ali ao redor de Jesus, que pregava e realizava sinais e maravilhas. Ali estavam discípulos, não somente os 12, mas talvez também os 70 e mais alguns outros seguidores, que se dividiam entre se embevecer com aquilo que o mestre dizia e organizar a turba que acontecia em volta do mestre. E aquelas pessoas formavam uma verdadeira parede que impedia que a família nuclear de Jesus se achegasse até ele. Ali estava Maria e alguns irmãos de Jesus, e talvez algum dos irmãos, talvez o mais velho, o mais esperto, disse: olha, eu tenho um plano, vamos mandar um recado, vamos dizer a Jesus que nós estamos aqui. Se ele souber que a gente está aqui, eu duvido que não vão abrir caminho, eles vão fazer aqui um corredor para a gente passar. Só que as coisas não acontecem como eles pensavam, ou como quem pensou isso imaginou. Chega o recado até Jesus e dizem: olha, mestre, quem está aí é tua mãe e teus irmãos, eles querem falar contigo. E a resposta de Jesus nunca é óbvia para nada que se diz a ele. Jesus, ele sempre tem respostas que levam as pessoas a pensar e a refletir a fundo aquilo que ele está dizendo. E ele diz: olha, quem é minha mãe e meu irmão são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Se fossem alguns dos jovens que estivessem ouvindo, iam dizer: vrá. Vrá é uma gíria nova que existe para dizer que levou um fora, tomou uma patada. Estou só fazendo aqui o parênteses para contextualizar o pessoal da minha geração. É como se Jesus deu um vrá em Maria e nos seus irmãos. É essa a impressão que a gente tem quando lê esse texto a primeira vez. Mas pense comigo que a ênfase de Cristo aqui não é hostilizar ou desprezar a sua família, os seus parentes. Não. A ênfase de Jesus aqui é: olha, essas pessoas que me obedecem e que me seguem, que seguem a vontade do meu Pai, eles têm até mais importância para mim do que a minha própria mãe e meus irmãos. Não que a mãe e os irmãos não tivessem importância, mas o que Deus estava fazendo pela humanidade em enviar seu Filho
tornava todos mães, irmãos, família de Jesus. Eles eram mais importantes ainda do que o amor natural que Jesus tinha por Maria e seus irmãos. Se nós nascemos num lar mais próximo da normalidade possível, nós amamos os nossos progenitores e aqueles que convivem conosco, por mais trabalhosos que eles sejam. É meio que um dever natural de alguém que nasce de alguém amar quem lhe gerou, né? A não ser em casos excepcionais, acontece, é lógico, das pessoas não quererem nem ver a cara do pai e da mãe, mas não era o caso aqui. Era natural que Jesus amasse Maria e amasse seus irmãos, mas não era natural que Jesus amasse aquelas pessoas que estavam ali. Não era natural que aquela multidão pudesse ser chamada de mãe e irmãos de Jesus. Por isso que ele diz: olha, essas pessoas que me seguem, me ouvem, esses são as minhas mães. As minhas mães é muita gente, a minha mãe e meus irmãos. Jesus quer lançar luz aqui para o fato de que quem segue ao Mestre tem status de família do Mestre. Jesus sabia que aquilo que era requerido, que é requerido de um seguidor de Cristo, não é algo pequeno e não é algo fácil. Não é à toa que ele ensina: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é à toa que em outro momento ele diz: todo aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Jesus sabia que aquele que se propõe a seguir a Cristo precisa ter Cristo na mais alta prioridade. Isso passa pela negação de si mesmo, das nossas próprias inclinações naturais pecaminosas, quando nós todos os dias lutamos contra a nossa própria natureza, e Jesus sabe que isso não é fácil, que isso é ardoroso, que isso é doloroso para qualquer um. Também diz respeito às nossas prioridades e onde está o nosso coração. Quando ele fala: olha, todo aquele que não deixar pai e mãe, ele quer dizer todo aquele que não deixar aquilo que tem mais precioso, aquilo que mais ama, aquilo que é mais importante, não é digno de mim, porque eu devo ser prioridade máxima na vida de qualquer pessoa que quer me seguir. Eu deveria ser a pessoa mais importante da sua vida. Então, todo aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmão, ou bens, ou qualquer outra coisa que não seja o Senhor como prioridade da sua vida, não é digno dele. Jesus sabia do peso e do preço de segui-lo, porém ele sabia muito mais dos bônus e das bênçãos e da graça de ser um seguidor dele. Enquanto nós sofremos essa insistente troca de prioridades, essa constante luta contra si mesmo, nós ganhamos algumas coisas em Cristo quando nos tornamos seguidores dele. E uma das principais coisas que nós ganhamos, uma das principais graças que nós recebemos, é sermos chamados família de Deus. Veja como Jesus ele constrói esse pensamento no decorrer do seu ministério. Todo aquele que não deixar pai e mãe não é digno de mim. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que me seguem, que ouvem as minhas palavras. Jesus ele vai criando um conceito que confunde o ser humano comum, o ser humano normal. Jesus começa a nos apresentar uma família que vai além dos laços de sangue. Jesus começa a nos mostrar que existe família além das relações parentais. Jesus nos apresenta uma família além da família. Veja que Jesus, e agora o flashback acabou, a luz acendeu mais uma vez e nós voltamos para a cena do Calvário. Jesus naquela cruz é o mesmo Jesus que havia ensinado que família vai além da família. Esse Jesus, preocupado com a sua mãe Maria, a sua mãe humana, é o mesmo Jesus que diz que nós somos seus irmãos e sua mãe. É o mesmo Jesus que nos coloca na sua família. O Jesus que se preocupou com aquela mulher que sofria tanto ali. É o Jesus que se preocupa com cada um de nós. Se Jesus podia se preocupar, se Jesus estava tão preocupado, tão ansioso no sentido que não seja pecaminoso, obviamente, mas se ele se preocupou em tomar uma atitude em relação a Maria, ele se preocupa da mesma forma em tomar uma atitude sobre cada um de nós. Essa é a graça que acresce a nossa fé, quando nós entendemos a família além da família. É Jesus preocupado com os seus. Sabe como uma leoa defende os seus filhinhos?
Sabe como qualquer mãe de qualquer espécie defende os seus filhotes? Essa é uma boa figura para o amor de Jesus pelos seus parentes. Não é à toa que no Antigo Testamento Deus é apresentado como aquele que cuida dos seus filhos debaixo das suas asas. Jesus, preocupado com Maria, é Jesus preocupado com cada um de nós, interessado em cuidar de cada um de nós nos momentos de aflição. Essa história não encerra a sua grandeza somente nisso. Veja que ali estamos diante de um homem nos seus piores momentos. Jesus nem sempre foi aquela pessoa com olhar sofredor retratado nas telas do cinema. Jesus era um homem que vinha conduzindo a sua vida de uma maneira exitosa em termos humanos. Se você fosse contar a vida de Jesus, ele poderia talvez se aproximar de um mestre revolucionário até aqueles últimos instantes em que ele é traído. Ele é um homem que por onde passava ele tinha êxito. As suas palavras sempre eram cheias de sabedoria. Onde ele passava havia milagre, havia cura, havia libertação. Porém, estamos no momento mais difícil da sua vida, em que ele está na cruz do Calvário, como nós já falamos, em que ele está sofrendo, em que ele está suando, em que ele está cansado, onde ele está com muitas dores, onde ele vive numa época, num recorte histórico da sua existência que é eterna, num momento chamado kenosis, termo difícil teológico, mas que é simples de conhecimento, não tão simples assim, mas é simples de explicar em poucas palavras, que é o momento em que Deus se faz homem, se esvazia de si mesmo, do direito de ser Deus em sua plenitude, se torna homem em forma de Jesus Cristo, e esvaziado de si mesmo, vive como homem e cumpre a obra vicária da expiação dos nossos pecados, ou seja, ele mesmo morre em favor dos nossos pecados naquela cruz do Calvário. Estamos falando de alguém que vive um dos seus momentos mais difíceis. Ele não está na plenitude da sua glória, e mesmo assim, no momento de profunda dificuldade, ele toma uma atitude em relação à sua mãe Maria. Ele se preocupa com aquela mulher, ele vê os seus olhos de aflição, ele olha para aquele rosto e talvez ele mesmo fique aflito em saber que aquela que ele tanto amava também iria sofrer tanto a sua ausência. Ele sabia que Maria não dormiria aquela noite pensando naquilo que ela havia acabado de assistir, seu filho padecer lentamente no madeiro. E ele mesmo, no momento mais difícil da sua existência, olha para aquela mulher e diz: olha, você agora tem quem cuide de você, e você, por favor, meu amigo fiel, não desampare a minha mãe, olhe para ela como se fosse a sua mãe. Você sabe o desenrolar dessa história. João toma Maria pela mão e diz: olha, você não precisa ver isso. Talvez Maria tenha resistido sair dali, ela queria ficar até o fim, mas ela foi convencida que deveria ir para casa. E a Bíblia fala que João tomou ela e levou ela para a sua casa. Não me pergunte por que é que Jesus não mandou que seus irmãos assumissem a tutela de Maria. Nós não sabemos por quê. Mas João foi o incumbido por cuidar dessa mulher que foi arrastada para a sua casa. Logo depois você vê que dão vinagre para Jesus tomar. Ele morre, furam o seu ventre, de lá sai água e sangue. Jesus é sepultado, passam-se 3 dias, Jesus ressuscita. E agora ele assume um outro lugar e uma outra condição. E eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 20 e 21. Efésios 1, 21. Vamos passear um pouquinho hoje pelas Escrituras. Efésios 1, 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Eu vou ler até o 22, quando ele fala: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche e em todas as coisas. O Cristo humilhado, crucificado, não ficou crucificado nem humilhado. O Cristo que se preocupou com a sua mãe nos momentos de aflição e de dor, não ficou sepultado naquele túmulo. Ele ressuscitou depois de 3 dias, e é esse o estado em que esse Cristo se encontra hoje.
com todo o poder, toda a riqueza e toda a glória, assentado ao lado do Pai, com a igreja, sendo responsável pela igreja, cuidando da sua igreja. Se esse Cristo, nos seus momentos mais difíceis, pôde se preocupar com a sua mãe, com a sua família, quem dirá agora, no momento em que a Ele pertencem toda a honra, todo o poder e toda a glória? Esse homem que me conhece como ninguém, esse homem que sabe todas as minhas necessidades verdadeiras, esse homem que se compromete a suprir todas as minhas necessidades, hoje está em toda a sua glória, em toda a sua plenitude. Tudo está debaixo do seu poder e da abrangência da sua graça. Existe motivo para aflição eterna? A minha pergunta é se diante disso eu tenho condições de abrir a boca e dizer que eu estou desamparado. Meus queridos, quando eu olho para essa família que vai além da minha família, eu posso ter certeza que sozinho eu não estou. Eu posso ter certeza que faço parte dessa família de Jesus Cristo, que no seu momento de esvaziamento de Deus, continuou sendo cuidadoso e amparou as pessoas que amava. Quem dirá agora, no seu momento de plena glória? Mais uma vez, estamos diante do Calvário. Voltamos para aquela cena em que João carrega Maria pela mão e sai da presença de Jesus. E mais uma vez eu convido você para um flashback. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versículos 28 e 29. Lucas capítulo 18, versículos 28 e 29. Estamos assistindo Pedro, o discípulo intempestivo, passional, aquele homem que fala muito e fala alto. Ele olha para Jesus no versículo 28 e diz: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Nossas necessidades são atendidas por Deus quando nós largamos tudo para servir. Não estou aqui dizendo que todos nós somos chamados a fazer um voto de pobreza, que você hoje dê todos os seus bens para que você seja abençoado por Deus. Não é isso que Jesus ensina, não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a palavra de Deus fala em nenhum dos momentos. Mas Jesus, ele é claro quando ele diz: olha, quando você coloca a sua prioridade no lugar certo, quando você ajusta as coisas na sua vida, você vai ter todas as suas necessidades atendidas com abundância. Se você deixou para trás pai, mãe, irmão, filho, você vai receber muitas vezes mais pais, mães, irmãos e filhos. Isso quer dizer que se eu coloco Jesus como centro da minha vida, prioridade máxima na minha vida, hoje eu vou sair daqui e vai ter ali um carro com 10 pais para mim, 15 irmãos ou 15 filhos? Não. Mas qual é a maneira que Deus usa para nos abençoar com essa família? Qual é a maneira concreta que nós desfrutamos da bênção dessa família que vai além da família? Você pode olhar para o seu lado esquerdo, você pode olhar para o seu lado direito, pode olhar ao seu redor. Estamos diante dessa bênção, estamos cercados dessa bênção, chamada igreja. Igreja é a maneira que Deus usa para abençoar o seu povo com essa família que vai além da família. Quando nós caminhamos e entendemos que somos igreja, nós entendemos que fazemos parte dessa família que está além do sangue. Nós podemos aquecer o nosso coração com a fé e a esperança de que o mesmo Cristo que cuidou da sua mãe Maria é o Cristo que cuida de cada um de nós hoje, como família e igreja de Cristo. Nós podemos ter a fé que o mesmo Cristo que quando estava esvaziado de ser Deus, pôde cuidar e agir pela sua mãe, hoje em toda a plenitude da sua glória, age pela sua igreja. E eu gostaria de encerrar esta mensagem
lendo o capítulo 20 de Atos, do versículo 28. Veja somente o finalzinho, quando nós estamos vendo o autor falar sobre a igreja. Ele diz: olha, eu queria que vocês, bispos, pastoreiem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. E se você puder voltar na sua mente a imagem que você imaginou quando falávamos sobre o Calvário, quando você olha para aquele homem e para aquela mulher ali embaixo, Jesus Cristo ali em cima, eu queria que você talvez trouxesse à sua mente que a igreja de Cristo foi comprada pelo seu próprio sangue. Aquele sangue que nós podemos ver escorrendo de maneira imaginária na nossa mente criativa, foi derramado em favor da sua igreja, em favor de cada um de nós, para que nós fôssemos igreja. Quando nós pensamos em manifestações de Deus, muitas vezes nós achamos que as coisas vão acontecer de forma extraordinária. Senhor, como eu estou sozinho, como eu estou desamparado, vai materializar um amigo, um pai, uma mãe, uma avó. Senhor, como eu estou angustiado porque eu não tenho o que comer, vai se materializar aqui um rodízio de pizza. E muitas vezes nós olhamos para as Escrituras e vemos que Deus faz coisas extraordinárias por meios ordinários, por meios que fazem parte da nossa vida. Portanto, quando eu olho para a família que vai além da família de sangue, e olho para o amparo que Deus dá ao seu povo quando ele precisa abrir mão de tudo para segui-lo, eu não preciso imaginar que algo extraordinário vai acontecer, não. Deus já deu essa ferramenta para o seu povo. Essa ferramenta chama-se igreja. Quem faz parte da igreja de Cristo não estará nunca sozinho. Porque a mesma recomendação que Jesus dá para aquele discípulo que ele chama de discípulo amado, de eis a tua mãe, e aquela mulher, eis o teu filho, ela ecoa aos dias de hoje, como se Jesus dissesse para nós hoje aqui: olhem, olhe ao seu redor, esses são seus irmãos, são suas mães e seus filhos. Ninguém deveria estar sozinho, ninguém deveria estar desamparado. É princípio, e é princípio eterno, que a igreja seja corpo, que a igreja cuide um do outro, que a igreja ampare um ao outro, ame um ao outro, dê suporte um ao outro. Não deveríamos ter viúvas, mães que não têm filhos sozinhas ou entristecidas por isso. Não deveríamos ter crianças que não têm referências de pai ou mãe, porque somos igreja. E a igreja precisa se preocupar com isso, sim. A igreja não é feita de núcleos individuais. Nós precisamos entender que somos família de Deus, família de Cristo. As coisas são mais simples do que nós às vezes achamos. Quando você olha para o Sermão do Monte e vê: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu primeiro impulso é marcar uma sequência de vigília todos os dias, e culto todos os domingos, e relógios de oração, e prostração, e tudo mais, porque assim as minhas necessidades vão ser atendidas. Quando você olha o contexto dessa instrução de Jesus Cristo, você vê que ele diz: olha, quem tem 2 capas, dê uma. Ele diz: olha, não acumule, porque assim quem tem carência vai ser suprida, não vai cair do céu a necessidade. Eu já estou orientando vocês como fazer. Se quem precisa faz a sua parte, e quem sabe que alguém precisa faz a sua também, as suas necessidades vão ser supridas. Por favor, entendam que vocês são família, vocês são comunidade, são chamados para encorajar e caminhar uns com os outros. Portanto, meus queridos, quando nós olhamos para a família, além da família, nós precisamos entender que essa família constitui-se em igreja. A relação que Jesus ensinou a Maria e a João, aquelas pessoas tão queridas para ele, que assistiam aquele momento tão difícil da sua vida, são um tipo daquilo que ele ensina para a sua igreja. O apóstolo Paulo é riquíssimo em ensinar como essa relação se desenvolve. Os outros sermões de Jesus Cristo também nos ensinam como isso deve acontecer. São inúmeros os mandamentos que nós vemos que se encerram com a expressão uns aos outros. Estamos esquecendo disso e vivendo somente em busca dos nossos próprios eus. Se nós queremos ser família de Deus, nós precisamos viver a família que vai além
da família. Nós precisamos olhar para a terceira fala da cruz, quando Jesus reúne aquilo que há de mais importante para dizer nos seus últimos momentos. Ele não esquece de dizer: olha, as pessoas não estão desamparadas. Existe uma família que vai além da família. João, tome conta de Maria. Maria, cuide de João como se fosse seu filho. Maria Helena, cuide de Ítalo. Ítalo, cuide de Dona Edith, que não está nem aqui. Jesus está dizendo: cuide cada um do outro. Não deixe que ninguém esteja sozinho. Escute a voz de Jesus naquela cruz, num momento tão difícil da sua vida. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, que nós possamos responder ao Senhor em oração aquilo que nós ouvimos. Talvez você seja a Maria, que hoje você se sinta o desamparado ou a desamparada. Talvez seja você que esteja tendo a dor de passar por um momento difícil, pelo vale da sombra da morte. Jesus diz a você: você não está sozinho. Olhe para o seu lado. Além de mim, que sempre estarei na glória do Pai, com toda a riqueza, todo o poder e toda a glória, você conta com essas pessoas que estão ao seu lado. Mas talvez hoje não seja o seu dia de desamparo, mas você sabe que ao seu lado existe uma Maria, alguém que precisa do seu cuidado e da sua ajuda. Jesus diz: eis a tua mãe, eis o teu pai, eis o teu irmão. Cuide dos desamparados, viva e experimente o que é ser família além da família. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque temos a certeza que o Senhor sabe que viver nem sempre é fácil. Nem só de momentos felizes nós vivemos, nem só de alegrias nós caminhamos, mas tantos são os dias que a tristeza invade o nosso ser e a solidão toma conta da nossa alma. Tem dias que nós sentimos tanta dor de viver que nos faltam motivos para isso. Mas, Pai, nós nos alegramos, porque lembramos em momentos como esse, quando o Senhor olha para aquela mulher, para Maria, e o Senhor olha para ela e o Senhor diz para ela que ela não está desamparada. O Senhor pede que João tome conta daquela mulher. Isso nos ensina tanta coisa, Pai. Isso nos ensina que o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Isso nos ensina que o Senhor se preocupa pessoalmente com cada um de nós que somos tua família. Nos ajude, Pai, a nos apropriarmos dessa verdade de maneira que esse conhecimento transforme o nosso coração no dia de angústia. No dia em que nós olharmos para os lados e nos acharmos abandonados, nós possamos olhar para cima antes de tudo e saber que contamos com o mesmo cuidado que o Senhor demonstrou por aquela mulher. O Senhor também nos leva a ter uma atitude parecida com a de João, que obedeceu diligentemente à instrução de Jesus. Quando ele toma aquela mulher pela mão e se dispõe a tomar conta dela e a cuidar dela e ampará-la. Nos ajude, Pai, a não estarmos alheios àquilo que acontece ao nosso redor. Nos dê um espírito de corpo, um espírito de família, um espírito de pessoas que estão dispostas a ser instrumentos teus na vida de alguém. O Senhor pode usar cada um de nós, Pai, para amparar, para socorrer, para encorajar. Nos ajude, Pai, a entender isso e a nos dispormos a isso. Que essa igreja possa ser levada à constante prática de ser tua família. Nos ajude, Senhor, a sermos corpo. Nos ajude, Pai, a estarmos sempre dispostos a cuidarmos uns dos outros. É assim que nós te oramos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Convido a igreja a ficar de pé para cantarmos juntos esse louvor a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu
Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. É por entender que somos corpo e família de Deus que a IP Tambaú se esforça para ser uma comunidade de corações, amigos e braços abertos. Se você gostaria de sentir um pouco mais de perto esse calor humano da nossa igreja, você é nosso convidado para nos fazer uma visita no endereço que aparece aqui embaixo da sua tela, Avenida Geraldo Costa, número 382, Manaíra. No nosso site você tem mais informações sobre nós, no www.iptambaú.org.br. Lá você também encontra os links para assistir os nossos cultos online. Deus abençoe você e a sua família.